Olá, estimados, olá, estimadas. Vamos para o nosso vídeo 2 da avaliação, da recapitulação, do resumo de uma disciplina, do conteúdo de uma disciplina chamada Política 1 para o curso de Sociologia Licenciatura. E nós estamos avaliando aqui questão por questão, resumindo essa avaliação final para vocês, na verdade, gabaritar. Então nós paramos antes na questão 3, agora nós vamos para a questão 4. Questão 4, ela vai, assim está o enunciado. A tese aristotélica é olha, não é assim, não é nessa ordem, é bem aleatório que eu estou pegando aqui, né? A tese aristotélica é a de que o homem é, por natureza, um animal social e político. Ele chama de zoon politikon. Aquele que não precisa dos outros homens ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus ou é um selvagem, Aristóteles cita na obra A Política. Aí vem, depois do texto vem o enunciado. O enunciado pergunta assim: segundo Aristóteles, o homem se torna virtuoso, né? Alternativa, que aqui não é A, nem B, nem C, nem D, para não dar a resposta correta, mas ela vai aparecer assim. O homem se torna virtuoso pelo contrato social, na medida em que o homem pode ser lobo do próprio homem? Claro que não, porque essa do contrato é um fundamento básico da teoria de Thomas Hobbes, então ela está excluída. Outra resposta, através do ordenamento religioso, claro que não, porque a questão religiosa não entra aqui na dimensão de Aristóteles. A outra alternativa, o homem se torna virtuoso para Aristóteles a partir dos ensinamentos mitológicos? Claro que não, porque a mitologia grega ela não tem nada a ver com a questão filosófica. Outra, o homem se torna virtuoso pela questão da disciplina moral como imperativo categórico. Isso aqui está mais para Immanuel Kant, propriamente, para Aristóteles. Então, a alternativa correta que vocês vão ter que assinalar, que não vou dar qual seria aqui, vocês vão assinalar aquela que diz assim: a resposta correta da questão é aquela que diz que o homem, segundo Aristóteles, torna-se virtuoso a partir do hábito, né, do treinamento e a partir da convivência entre os homens. Na verdade, Aristóteles cita na Ética Nicômaco que o homem vai se tornando humano na medida que vai treinando com habilidade, com treinamento, essa dimensão para se tornar um homem, né? Então, através dessa dimensão. Então, aí vocês vão assinalar a dimensão correta, ok? Há uma outra questão que fala sobre um teórico importante chamado Santo Agostinho, que escreveu a obra A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Então fala um texto básico, que o culto de Deus verdadeiro, servindo-se com sacrifícios sinceros, os bons costumes, é útil que os homens reinem por muito tempo e onde quer que seja, e não o tanto para os governados como para os governantes, quanto a eles, a piedade e a bondade são grandes dons de Deus. Então vai falando sobre a dimensão no texto básico na questão divina. Aí vem o enunciado. Santo Agostinho define a sociedade política, o Estado. Para ele, o que é o Estado? Uma alternativa é assim: uma relação de dominação do homem sobre o homem fundado no instrumento da violência legítima. Isso aqui está mais para Max Weber, então está equivocada. Outra alternativa: uma criação puramente humana destinada a atender fins estritamente mundanos. Claro que não. Agostinho não trabalha com essa dimensão. Outra alternativa: um aparato ideológico que ajuda a legitimar a hegemonia das classes dominantes. Essa alternativa está mais para Althusser.
Uma instituição perfeita sendo governada por reis filósofos, protegida por guerreiros e sustentada por escravos? Também não. Então a alternativa correta dessa questão é aquela que diz assim: Agostinho acreditava que a sociedade política, o Estado, é aquela definida como uma ordem determinada por Deus e imposta aos homens que estão decaídos, como remédio para seus pecados. Então, o Santo Agostinho escreveu a obra Cidade de Deus, Cidade dos Homens, exatamente para pegar essa dimensão que somente o ordenamento divino poderia resgatar a salvação desse homem decaído por seus pecados. Era o entendimento desse pensador chamado Santo Agostinho. Uma outra questão trabalha a questão de Maquiavel. Maquiavel, na obra O Príncipe, sempre é na teoria política 1 ou na política 1, é um autor central. E essa obra aqui ninguém pode se eximir de fazer a leitura da obra O Príncipe. Ninguém pode passar pelas ciências sociais, pela filosofia, sem ter lido essa obra que é importante, que é atual até os nossos dias. E daí o enunciado pergunta assim, de uma outra questão. Maquiavel expõe a conduta de príncipes e súditos nas relações sociais e políticas, a partir da análise empírica do comportamento humano. Maquiavel define o homem. Como é que Maquiavel tem? Qual é a concepção de Maquiavel tem do homem? Uma alternativa. O homem é munido de virtude, com habilidade, treinamento, destreza, sendo uma disposição estável e habitual para praticar o bem? Nem sempre. Por isso ela não se encaixa aqui. Outra alternativa, o homem é possuidor de fortuna, sorte, na medida que conta com a sorte para alcançar êxito na política. Nem sempre a gente tem sorte para evoluir. Às vezes também há um infortúnio. Uma outra alternativa diz assim: o homem, para Maquiavel, é sociável por natureza, o que lhe garante uma vida harmoniosa entre os seus pares? Claro que não. Essa questão aqui está mais para Aristóteles, que o homem é sociável por natureza, vive bom, não fecha também. E a outra questão, o homem é racional, pois vive em um estado pré-social, onde todos nascem com os direitos naturais. Isso aqui está para John Locke. Então a resposta correta para Maquiavel é que o homem tem uma alternativa que vai dizer assim: o homem é guiado por interesses, fazendo que suas ações sejam imprevisíveis e inconstantes. Essa é a concepção que o homem tem, que Maquiavel tem do homem, que o homem é ingrato, covarde, mentiroso e que muitas vezes quem guia o homem é os interesses. Perfeito? Vamos para uma outra questão, já são 7 questões que nós estamos trabalhando aí. E a outra questão, nós vamos trabalhar com um contratualista, vou pedir para vocês na prova, John Locke. John Locke, um teórico contratualista, pai das ideias liberais. Ele discutiu também a questão da natureza humana e a questão do Estado. E para ele eu peço assim, o que é o estado de natureza para John Locke? Primeira alternativa, ou uma das alternativas, pede assim: é uma condição de guerra de todos contra todos? Não, porque é uma concepção hobbesiana. A outra é uma condição de felicidade, saúde, virtude e liberdade? Também não, porque essa concepção é de Rousseau. A outra é o estado da natureza, para Locke, segue os caprichos da própria fantasia que deve ser eliminado pela existência moral? Não. Outra alternativa, uma situação em que os homens nascem como detentores de livre-arbítrio, mas são feridos em sua liberdade pelo pecado original. É uma concepção bastante religiosa aqui que não fecha. Então, a resposta correta para fechar esse segundo vídeo, nossas 7 questões, é que o estado de natureza, para Locke, anote aí por favor,
é uma organização pré-social, pré-política, onde todos nascem já com direitos naturais, direito à vida, à liberdade, à propriedade, mas falta ainda o governo civil para legitimar. Anotaram? Então, para John Locke, o estado da natureza é esse estágio pré-social e pré-político. 7 questões já. Temos mais 2 videozinhos pela frente que vocês vão nos assistir para resumir essa ideia e gabaritar. Perfeito? Se inscreva no nosso canal, que não é ainda inscrito. Ali adicione ali a inscrição, ative as notificações, o sininho para receber novos vídeos em seu canal, também em seu computador. Professor Djalma Cremonese e o canal do YouTube da Política em Tempo Real. Até o terceiro vídeo. Um abração.